Boa tarde para todos. É um momento de bastante conhecimento que nós vamos ter hoje, né? Novamente a Gláucia está a nossa assistente social, minha assistente social preferida, né? Ela está conosco para tirar algumas dúvidas, para falar um pouquinho novamente do trabalho dela, a importância do trabalho do serviço social no desenvolvimento, na melhora das crianças com deficiência e com transtorno, mas principalmente trabalhando com famílias. Este é o trabalho do serviço social, mas ela faz um viés muito grande, a Gláucia, ela faz um viés na área pedagógica, ela faz um viés na área terapêutica e principalmente na área médica, que é onde nós vamos falar algumas coisas. Boa tarde, Gláucia, tudo bem com você? Boa tarde, Maria do Vires, boa tarde a todos que estão, aqui com a gente nesse momento. É uma honra ter recebido esse convite. Que bom, Gláucia. Gláucia, você já conversou com a gente, já falamos sobre o diagnóstico, já falamos sobre as crianças do espectro autista, mas neste momento, às vezes eu estou com você, já estive com você, Gláucia, trabalhei com a Gláucia mais de 20 anos, né, Gláucia, juntos. Eu às vezes sou 21 aqui, então. E aí, quando às vezes eu vejo as mães chegarem para a Gláucia e falar assim, ai, Gláucia, esse remédio não está dando certo, eu vou diminuir. Ai, Gláucia, eu vou aumentar. Será que eu mudo o medicamento? Qual é o seu procedimento? O que você conversa com essas mães, Gláucia? Então, não sou da área médica, mas eu, pela vivência e pelo trabalho desse tempo todo, eu faço essa assessoria de pré-consulta e pós-consulta com a nossa neurologista que atende aqui na nossa instituição, no ILES, aqui em Londrina, né? E essa questão de medicamento, ela é uma questão bem delicada, porque acertar um medicamento, fazer com que aquele medicamento venha de encontro à necessidade daquela criança autista, não é uma tarefa fácil, né? Não é assim na primeira indicação, nem na segunda, às vezes nem na terceira, nem na quarta, que a médica consegue adequar a medicação. E essa medicação, ela tem também particularidades que eu vejo na ação junto com a neuro que atende aqui no ILES, que às vezes ele está com uma medicação e essa ação só vai ser potencializada, associada a mais uma outra medicação. Então, nós vemos também muita angústia da mãe, assim, mas ele já está tomando um. Para começar, ele não queria que tomasse nenhum. Então, para que tomar um? Aí, depois, se a médica precisa associar mais um, para que essa seja, assim, adequada essa resposta, mas vai tomar muito, já está tomando 2. Então, o primeiro impacto da família não está valendo nada, eu vou suspender a medicação. Então, isso é igual a Maria do Vires falou, chegam para mim e falam, olha, vou parar de dar, porque não está resolvendo nada, ou porque ele ficou pior. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Medicações têm efeitos diferentes e, às vezes, fazem o efeito contrário do que foi esperado. Então, assim, precisa se marcar o mais rápido possível uma reavaliação médica, porque suspender uma medicação neuroléptica não é assim, simplesmente tirar. Muitas medicações, a médica vai dando, você começa com 2 gotas, passa para 3, depois de uma semana você passa para mais 2, você introduz lentamente e também a retirada com indicação médica tem que ser lentamente, né? Aí, não é que a médica faz o seu filho de cobaia e nem você pode fazer seu filho de cobaia, introduzindo e tirando a medicação a hora que você achar que deve, por algum comportamento que você observou, ou porque o filho da sua vizinha, que também é autista, está tomando uma medicação que foi ótima para ele. Foi ótima para ele, com a indicação para ele. Então, assim, algumas medicações entram assim, como se fosse um modismo, né? E as pessoas falam, está usando isso, vai ser bom, está usando aquilo, vai ser bom. Vamos pensar que sempre precisamos de uma indicação médica e de um acompanhamento médico. Gláucia, você está falando isso, são coisas bem pontuais e necessárias, mas o que a gente tem percebido hoje a respeito da medicação, tá? Nós estamos vendo na internet, porque assim, as mães buscam soluções e às vezes querem soluções rápidas. Todos nós, o ser humano, ele é um ser social e ele busca principalmente respostas rápidas porque ele quer
ver mudar o comportamento, melhorar o desenvolvimento, sem saber que tudo isso é uma conquista do dia a dia a respeito da medicação, de uma adequação de medicamento. Então, a gente vê muitos modismos, a gente vê coisas que são, às vezes, ineficazes e que são desnecessárias para atender a criança autista. A gente sabe que existem grupos de medicamento que são pontuais, que são necessários e que são relevantes para a melhoria do desenvolvimento dessas crianças. Não é verdade, Glaucia? Exatamente. E às vezes eu vejo mães retirando, a gente fala isso. E o que você fala, com a experiência que você tem na escola, Glaucia, a respeito do canabidiol? Então, o canabidiol, não tenho muitos alunos e pacientes fazendo uso, não. Ele tem demonstrado, assim, uma eficácia muito variável de criança para criança, mesmo às vezes bem indicado pelo médico, a resposta não vem de acordo. Mas eu não tenho visto muito, Edu, na minha prática, o canabidiol por conta do autismo. Eu tenho visto o canabidiol por conta de uma criança autista com convulsão. Então, para melhora de convulsão, e não talvez para melhora de comportamentos agressivos de uma criança autista. Tá? Certo. Então, isso mostra para nós que realmente não foi aprovado ainda pela Anvisa, nós sabemos disso, então nós temos muito a discutir ainda. Eu acho assim, só se pode tomar um medicamento, realmente pode até ser prescrito do médico, mas a gente tem que questionar muito bem a respeito se é um medicamento controlado, é um medicamento qual é a eficácia desse medicamento. A gente precisa pensar muito bem. E o que a gente tem observado, muitas vezes, pais, às vezes por causa do modismo ou por causa da interferência, querendo saber mais do que o médico, eu sempre falo assim, quantos anos de medicina você fez? Isso você fala, né, Glaucia? A gente fala assim, quantos anos, pai e mãe, que você fez de medicina? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque o remédio do autismo, nós não temos um remédio, isso, nós não somos médicas, nem eu sou pedagoga, Glaucia, assistente social, mas pela nossa vivência e no contato com médicos, porque nós temos contato com psiquiatra, nós temos médicos neurologistas, e que a gente acaba fazendo essa leitura, mas nós não somos capacitadas para influenciar de forma nenhuma do que o médico fala. Nós somos a única coisa que nós somos pessoas que vamos dizer, o médico falou, então é necessário. Mas não existe um medicamento, né, Glaucia, para curar o autismo. Não. Ponto passivo. Uma vez que você teve esse diagnóstico, né, por mais doído que ele seja, ele é um diagnóstico permanente, né? Então, você tem que interiorizar isso, porque você pode falar, fui escolhida, eu vou ter essa cruz. Não, você escolheu ter um filho é diferente do outro. Se você não tem outro filho e teve um filho só e ele é autista, você vai ter que Quando você se dispõe a ter filho, você já se dispõe a ter toda uma capacidade de doação para esse filho, seja no que ele precisar. O seu filho com diagnóstico de autismo vai exigir um pouco mais de você. Então, ele vai exigir um pouco mais que você se informe mais, que você se forme mais, mas que você também não faça do seu filho uma cobaia. Então, você não concorda com o primeiro neurologista ou o primeiro psiquiatra, que, a meu ver, são os profissionais mais indicados para uma avaliação de uma criança autista, você pode ouvir uma segunda opinião. Mas você tem que tomar muito cuidado, que eu vejo aqui na experiência, que é para você não procurar uma primeira, uma segunda, uma terceira, porque, na verdade, você não está balizando a sua opinião. Você está querendo um médico que fale aquilo que você quer ouvir. E isso é muito sério. Então, você fala assim, não, eu vou procurar o fulano. Aí a gente, às vezes, encontra famílias que já passaram por todos os neuros da cidade, por 2 ou 3 psiquiatras da cidade, e ainda estão insatisfeitas. Então, este até brinco que, com filhos típicos ou atípicos, a gente, às vezes, não precisa de pediatra, nem neurologista. Talvez a gente precisasse de um aconselhamento psicológico, né? Porque quando você começa a buscar isso, e com filhos típicos também, quando você começa a buscar muito, talvez você esteja querendo um eco daquilo que você pensa. E nem sempre o que a gente está pensando
é o adequado para o nosso filho autista, é o adequado para aquela criança naquele momento, porque as medicações também, eu vejo, elas vão mudando não só nas dosagens, mas no tipo de medicação. Uma criança com 3, 4 anos, ela tem umas demandas. A criança na idade escolar tem outra demanda. Então, assim, a criança autista na adolescência, que é uma questão que a gente tem até acontecido aqui no ILS agora, que a gente está com várias crianças que estão na adolescência, estão, né, na pré-adolescência, e as demandas são outras, né? São, assim, outras que isso aí dá também um outro momento, né? São demandas que, se o adolescente já tem todo um conflito, você pode imaginar um adolescente autista. Só que, a cada dia, sua preocupação. Se o seu filho hoje tem 2 anos, então vamos nos atentar para uma criança de 2 anos. Depois para uma criança de 3. Vamos devagar, não vamos começar a pensar agora o que vai ser do meu filho quando ele for adolescente. Ela acabou de falar isso. Não, calma. Né? A medicina está evoluindo muito, os tratamentos também, e eu vejo uma preocupação muito grande com esse adolescer do autista, né? Certo, Gláucia. Gláucia, o que a gente observa, o Salomão Schwarzman, que é um grande neurologista, eu não conheço pessoalmente, mas eu conheço através das leituras que a gente faz, ele deixa isso bem claro, que nunca houve um investimento tão grande de pesquisa a respeito da medicação de autista. Não para o autismo, para a cura do autismo, mas para os sintomas. Mas, mesmo assim, a pesquisa tem avançado muito sobre isso daí. Então, eu creio que nós estamos diante de ainda muitas coisas novas para acontecer, mas não cura. E às vezes os pais querem, assim, mas vai melhorar. Eu vejo assim na conversa, às vezes eu acompanhei muitas conversas suas com pais, eles dizem, Gláucia, vai melhorar. Quer dizer, antes da consulta médica, eles passam pela Gláucia. Gláucia, o que será que a médica vai fazer? Será que ela vai mudar a medicação? Então, aquele questionamento sobre isso. Quando sai da médica, fala, Gláucia, mas outro remédio, Gláucia, e agora? Então, quer dizer, para cada dia, tem um ditado que fala, para cada dia basta o seu problema do dia. Vamos resolver o problema de hoje. E, às vezes, eu vejo pais já querendo preocupar. Mas será que ele vai falar? Será que ele vai interagir com seus colegas? Será que, como adolescente, como é que ele vai ser? Lembrando que o ser humano, a criança autista, é uma criança em desenvolvimento. Ele é criança, ele vai ser adolescente, ele vai ser jovem, de acordo com o seu desenvolvimento. E a grande dificuldade do autista está em interagir, está em se comunicar e, consequentemente, os comportamentos mudam. Se eu tenho dificuldade de interagir, de me comunicar, meus comportamentos serão diferentes. Não é assim? E eu vejo assim, sabe, Gláucia Maria, vocês estão com um psiquiatra agora aí. Sim. Né? Eu não acompanhei essa leitura do psiquiatra. E como é que os pais estão se adequando ao psiquiatra, Gláucia? Então, o psiquiatra que nós temos aqui, eu vou tocar num ponto que ele mantém assim como fundamental, e eu acho que é fundamental para a vida toda. Ele se atém muito à qualidade do sono, né? Então, muitos pais questionam alguma medicação, mesmo que seja uma medicação muito usual hoje, que é a melatonina, né, que é o hormônio do sono, ele se atém muito a esse sono. Ele fala para a mãe, ela fala assim, mas ele não muda nada durante o dia, mas ele é muito tranquilo, ele fala, mas ele está dormindo melhor. Porque essa conciliação do sono, essa quantia de horas de noite por sono, em si só, ela já muda muito o comportamento de uma criança autista. Uma criança que não concilia o sono, uma criança que não tem uma noite de sono com algumas horas, pelo menos, né, de descanso, ela não consegue desacelerar esse cérebro. Então, ela fica ligada o tempo inteiro. E a criança autista já tem essa hiperatividade, né? Então, com mais isso, é um agravante. Então, muitas vezes, aquela medicação, às vezes, naquele primeiro momento, é justamente para equilibrar o sono. Só que também, eu observo muita aflição das mães com relação a normatizar esse sono antes dos 3 anos. É meio difícil, né? Porque fisicamente, né, falando, né, a maturidade da criança, até depois dos 3 anos que começa mesmo.
Hoje mesmo de manhã, eu estava com uma criança, conversando com uma mãe autista, e ela falou para mim, ele está uma gracinha, entendeu? Então, assim, ele está com quase 4. Ela falou, agora parece que o remédio está fazendo efeito, agora estou conseguindo sair com ele. Mas não foi um remédio, foi um conjunto de coisas. Ela já está há 2 anos na instituição, ela está fazendo agora o uso adequado e contínuo, gente. Porque a medicação é de uso contínuo, então é todo dia, no mesmo horário, da forma que foi prescrita. Não esperar acabar, acabou, vou esperar uma semana para buscar outra receita. Não, sem interromper. A criança está mais madura, então essa criança que eu estou falando agora com 4 anos, ele foi um conjunto de coisas, inclusive a maturidade pela idade, que chegou a isso. Então você fala assim, onde está a mãe esse tempo todo? Na perseverança do tratamento, na perseverança da medicação, na perseverança de olhar para o filho e saber que possibilidades existem. Quais são elas? De cada criança, de cada fase, de cada momento. Com filho típico também é assim. Sabe, Gláucia, no diagnóstico, os médicos já estão se preocupando com essa necessidade do sono. Trago outro médico também, que é o Caio Abujade, que é um psiquiatra do Rio de Janeiro, e ele é especialista em autismo, e ele diz assim, primeira coisa que ele pergunta para a mãe é a seguinte, vem lá para fazer o diagnóstico, antes dele fazer o diagnóstico, antes dele dar um laudo, ele diz assim, como é que está o sono? A mãe fala assim... O nosso também, viu, Edu? O nosso também. Como é que está o sono? Daí a mãe fala assim, não, ele está bem. Não, ele é agitado. Ela já quer falar do comportamento. Porque ele diz que o cérebro da criança autista, só reforçando o que o médico fala, o psiquiatra do ILS fala, o cérebro do autista, ele já é um cérebro agitado. Ele já tem características de hiperagitação. Por quê? Porque ele tem algumas alterações a nível cerebral. Nós não sabemos ainda está em estudo, mas essas alterações que até agora pontuam são alterações a nível de corpo caloso, que é responsável pela comunicação, a nível de amígdala, a nível neural, que é responsável pelas emoções, e o cerebelo, que é a parte motora. Então, a gente vê, se isso está alterado a nível cerebral, você imagina, Gláucia Maria, o cérebro das nossas crianças autistas. E só falando, vocês sabem bem que eu tenho um neto autista. O que mais me chamou a atenção, bebezinho, Gláucia Maria, era falta de sono e agitação. Que era a característica maior, porque a agitação era comportamento dele. Já era um comportamento. Então, por que isso estava acontecendo? Daí eu lembro que meu filho falava assim, não, mas ele é o cara, mãe, ele é bom, ele está ligado em tudo, ele estava ligado em tudo mesmo, e, consequentemente, um sono irregular. Então, o doutor Paulo, que é o psiquiatra que atende conosco aqui no ILS em Londrina, ele fala também de questões alimentares, que é muito delicado também, porque não é uma questão alimentar da forma como é posto em muitas situações, que são aquelas dietas extremamente rigorosas, aquelas restritivas. Não, questões alimentares básicas. Assim, ele tem uma lista de situações. Então, por exemplo, as colas, as cafeínas da vida, os Coca-Colas, os chips, tudo que tem um corante, até o próprio vinagre, né, para temperar uma salada, uma comida. Então, ele fala assim, tudo que você puder fazer da forma natural, sem passar por problemas, por produtos que venham da indústria, é o melhor que você pode fazer para o seu filho autista. Tem o autista, né, uma grande maioria, com muita seletividade alimentar. Mas mesmo dentro disso, a Edu deve se lembrar, a gente teve uma criança autista aqui que ficou durante muito tempo, acho que mais de ano, só comendo carne cozida e pão de queijo. Mas a mãe dele fez esse pão de queijo em casa. Então, ela fazia algumas substituições desse pão de queijo, e assim, com isso, essa fase passou, mas passou de uma forma mais leve, né? Então, assim, você tem que achar alternativas nessa alimentação, sim. Eu volto a dizer para você, o que dá um filho autista dá mais preocupação. É fácil? Não é. Não vamos romantizar, eu tenho um filho autista, então agora... Você tem, sim, que lutar, enfrentar as barreiras, enfrentar
as bandeiras que você tiver que enfrentar, porque você quer o melhor para o seu filho. Mas criar filho não é fácil, típico ou atípico. Renúncias para qualquer um dos dois, né? Intervenções para qualquer um dos dois. Noites mal dormidas faz parte da vida. Então, assim, a gente precisa pensar muito nessa questão da prevenção, né, de passar para os jovens que estão querendo ter filho, que ter filho não é uma aventura fácil, né, Edu? Não é um presente assim. Presente pode vir com papel. É uma aventura que você tem que ter muita coragem, né? Claro. Coragem, senão... Ô, Cláudia, vamos falar um pouquinho de pai agora? Só o pai. Onde estão os pais? Porque a gente vê pai que fica... Nós vemos pai que vestem a camisa. Eu conheço pais que a gente pode nomear que vestem a camisa. Vestem mesmo. E o que fazer? Porque, assim, existe uma grande... As mães sempre perguntam para mim assim, Glaucia, mas o meu marido não entende o meu filho. O meu marido não aceita o diagnóstico. O meu marido fica revoltado quando eu busco ajuda. Qual conselho você daria para essas mães e se isso acontece? Primeiro que isso é uma unanimidade, isso não é exclusividade da sua casa, né? Quando a mãe vem para mim e fala, olha, não lamenta não, senta aqui, porque isso não é exclusividade só da sua casa. Eu acho que pela própria cultura, é duro falar isso, nós já estamos no século XXI, mas pela própria cultura, o homem tem todo, né, um receio, uma dificuldade de lidar com o diferente, né? Então, assim, a mulher tem essa resignação, então, ela sonhou um filho normal e veio um filho com essa característica do espectro autismo, mas ela consegue arregaçar as mangas e ir à luta. E os pais, via de regra, a primeira posição deles é lutar contra. Não, não é. É a mãe que está inventando, não precisa levar. Só que, no meio de toda essa luta com o seu filho, você vai ter que ter uma luta com o seu marido. Porque, assim, na vivência, o que a gente vê? Eles têm muito receio. O receio deles, pai, como provedores, não darem conta de toda a demanda que essa criança pode exigir. E isso, hoje em dia, vai mudando muito, porque a gente tem muitas demandas gratuitas, né, que você pode ter acesso, e eu acredito que isso vai mudar cada dia mais, né, essas demandas de cunho gratuito. Você tem demandas excelentes, com preços exorbitantes? Tem também. Mas isso eu falo, não é para todos, e aqui eu procuro lidar com as famílias de modo geral, né? Porque as famílias que têm um poder aquisitivo muito grande, eles dificilmente chegam até uma instituição onde você tem atendimento um atendimento gratuito, amplo, né? Elas estão, às vezes, com profissionais na área mais particular. Mas a gente também tem. E, assim, fácil não é. Impossível também não é. O filho pode fortalecer muito, né, essa mãe, e pode fortalecer muito esse pai. E o que a gente já vê no dia a dia é que os homens precisam tirar essa armadura e, assim, se sujeitar a isso. O que às vezes dificulta, porque na nossa sociedade o homem ainda às vezes, o que está provendo a família, né? Então, o que tem um horário de trabalho e não tem essa disponibilidade para estar acompanhando numa terapia, para ir conversar com a assistente social, com a pedagoga, com a psicóloga, mas cabe no horário dele. Eu acho que os centros de atendimento têm que criar, assim, eu tenho feito muito isso, ver um horário que ele pode vir. Mas ele pode vir só do meio-dia às 2. Vamos criar para que ele venha nesse horário. Peça um dia que ele venha, você faz um atestado. Ele precisa conhecer, porque muitas mães fazem isso. Você não conversava com meu marido para mim? Entendeu? Porque às vezes ela já está cansada de tentar. Se eu trouxer ele aqui, você explica tudo isso para ele? Uma das coisas que eu acho fundamental, sempre que possível, traga o seu marido para a consulta com neuro, com psiquiatra, que já é um bom caminho. Primeira coisa, ele não vai falar que você que inventou, porque ele vai escutar junto com você o que a médica falou. Porque às vezes ele fala, é você que está vendo muita coisa, você escutou o que você quis da médica. Não, ele vai estar junto com você e vai ouvir. Então, assim, ele vai ter que ser seu companheiro na vida e na criação do seu filho autista, né? É um enfrentamento que a gente vê, assim, tem pais que eu falo assim, esses pais são que merecem estrelinhas, eu tenho vários.
inclusive pais que não são pais de sangue, né? São novos companheiros da mãe e que realmente dão um show de paternidade, né? De compromisso. Mas eu também vejo pais que eram arredios, que estavam afastados e que se aproximaram. E na hora que se aproximaram, viram que, assim, faz a diferença, porque aqui no ILS, o índice de meninos autistas é maior do que o de meninas autistas. Em todo lugar. Esse vínculo entre pai e filho, ele também é importante, não só na criança típica, na criança autista também. E, Edu, tem uma outra situação que você acho que já deve ter falado várias vezes nas suas aulas, que a mulher lida mais com alguma coisa que ela identifica que o filho tem e que ela tem também, e o pai não. Então, às vezes, o pai identifica, neste momento, uma característica dele também, semelhante à da criança, e aí ele não consegue lidar com esse encontro. Eu também fui assim, eu também era assim, então ele está em questionamento. Por isso que eu acho que o aconselhamento, eu falo que ele é um sócio familiar, né? Ou um psicossocial que seja, ele é muito importante, né? O grupo de pais. Hoje em dia a gente tem vários grupos de pais e mães, e isso, eu acho que essa troca precisa cada vez mais acontecer. E eu vejo assim, sabe, Glaucia, os pais estão buscando conhecimento. Quando eu falo pais, mães e pais estão buscando conhecimento. Porque, assim, este canal foi um projeto, né, que nós estamos fazendo, projeto primeiramente com a bênção de Deus, porque nós estamos levando conhecimento, trazendo profissionais assim como você, que é de altíssimo nível, né, trazendo conhecimento para levar para todos os pais. E nós estamos de norte a sul, de leste a oeste desse país, levando conhecimento. É um conhecimento que vocês podem estar perguntando, que vocês podem estar questionando, que nós vamos atrás dos profissionais para responder. Por exemplo, toda a informação que a Glaucia está trazendo hoje para nós a respeito de medicamento, a respeito de relacionamento familiar, a respeito de como conquistar todos os dias o caminho da nossa criança autista, isso é muito importante, porque cada dia é uma conquista. E sabe o que eu admiro nas mães? Eu falo, também temos pais que valorizam cada obstáculo que a criança atravessa, supera. Eu vejo assim a alegria deles, às vezes chegam, porque às vezes são coisas mínimas, tá? São coisas mínimas. Ai, hoje ele conseguiu dormir, hoje ele sentou na mesa, hoje ele saiu com os amigos, hoje ele não deu trabalho no shopping, hoje assim vai. Vários comportamentos que vão. Cada dia é uma conquista. Cada dia é uma conquista. Então, pais, não se preocupe com as conquistas daqui a 10 anos, na adolescência, na juventude, se preocupe com a conquista hoje. Hoje ele está assim, hoje ele se porta assim, e hoje ele tem feito o melhor, porque é o melhor que a criança pode oferecer. Mas sempre lembrando que quando eu aposto nas terapias, quando eu aposto no conhecimento que eu preciso transmitir ao meu filho, ao meu aluno, porque muitos professores também estão ouvindo aqui, tudo isso faz a diferença, né? Então, amiga... Nessa caminhada nossa, o que eu vejo de muito importante, gente, é o vínculo, né? O vínculo é fundamental, de pai, de mãe, de professor, de terapeuta, de neurologista, psiquiatra. Você tem que ter esse vínculo com o profissional, e principalmente com o seu filho, né? Não tenha medo de ousar, de trocar de terapeuta, se ele não, porque às vezes ele não criou um vínculo com aquele terapeuta, cria com outro professor. É que o autista é muito sincero, né? Às vezes a gente não tem esse vínculo e a gente vai guardando, e o autista ele é muito sincero. E assim, não queira exigir dele coisas que ele não dá conta, né? Então, ele não cumprimenta, não tem problema. Ele encosta a mão, ele só dá tchau, né? Nós somos todos diferentes. E muitas das coisas que às vezes nós fazemos porque por conta de uma norma social, né?
Então, vamos valorizar mais o verdadeiro, né? Nós sabemos fingir, né, Gláucia? Eu amo o autista porque ele não consegue fingir. Nós sabemos fingir, não né? finge. Pra e ele percebe, né, quando ele é tratado com amor, ele percebe. A gente nota, assim, que ele entra na sua sala, ele entra de novo, ele vai de novo, porque ele se sentiu bem ali. Onde ele se sente bem, ele fica, né? Nós, assim, na convivência com pessoas com transtorno e com deficiências, a gente tem muitos relatos. Eu e a Glaucia passaríamos o dia falando de alguns relatos, mas tem alguma coisa que, às vezes, uma vez eu conversando com a Ademar é uma pessoa com deficiência intelectual, que pode ter algumas características autistas, que trabalha na instituição, que muitos anos está na nossa instituição. Para ele, o melhor lugar de estar é na instituição. E uma vez ele disse assim, Bonitinha, vocês sabem, né, que ele me chama até hoje de Bonitinha, Bonitinha, que ele perguntou para mim, por que todos os miridinhos vêm buscar e o seu miridinho não vem? E eu queria explicar para ele que eu não tinha, mas por que o meu? Daí eu dei uma resposta para ele assim, bem assim, simples. Eu disse assim, sabe, Ademar, é porque eu não sabia lavar, não sabia cozinhar. Ok. Ele ficou feliz com aquela resposta. Passado algum tempo, ele disse assim para mim, Bonitinha, teu marido vai voltar, porque você vai aprender com a dona Aparecida, que é a nossa cozinheira, a lavar e a cozinhar. Então, simples, né? A vida é simples. A vida é simples. A vida é simples. Então, eu falo assim, nós é que transformamos, muitas vezes, nossas vidas em coisas que são glamour. Não, mas a vida é simples. E eu falo sempre para a Gláucia, eu atravessei durante mais de 30 anos da minha vida, eu atravessei a rua e entrei nessas escolas e eu entrava no céu. Eu também. Que não é, Gláucia? Nós podemos dizer, nós entramos no céu por muitos anos, porque eles são melhores, muito melhores que nós. Mas nós, pessoas típicas, temos dificuldade de entender a deficiência, porque nós queremos todo mundo bonitinho, todo mundo meio perfiladinho, nós temos dificuldades de tratar as diferenças. E assim, e não podemos, uma coisa que eu brigo muito, não vamos romantizar. O autismo não sabe, falar assim, é difícil sim. Nós estamos dando esse exemplo aqui do mas nós não estamos querendo romantizar quem tem um filho autista, quem tem um filho com deficiência. É um enfrentamento, mas eu vejo mães que talvez não tivessem nem 5% do empoderamento e das mulheres que se tornaram hoje, se não tivessem tido crianças especiais ou crianças autistas. E a Edu estava falando de vida simplificada, você não precisa, assim, a gente está falando, igual a Edu fala, não sei a amplitude, né, dessa conversa, nós estamos falando aqui do acolhimento sociofamiliar dentro de uma instituição, mas hoje em dia você encontra esse acolhimento sociofamiliar também em escolas com as coordenadoras, algumas têm psicóloga, você encontra para autistas que não têm uma deficiência intelectual e que não estão numa escola especializada, né, num atendimento terapêutico. E aqui no ILES, só para dar um outro exemplo para vocês, eu estava fazendo uma videochamada, porque em tempos de pandemia, uma forma de eu assim, ter um olhar para a família, sociofamiliar, e assim, porque a gente põe uma videochamada, você observa muita coisa, né? E eu estava conversando com a mãe, e a criança toda hora falava, eu quero te ver, Glaucia, eu quero te ver. E como eu estava numa sala que tinha mais gente, eu estava de máscara, né? Aí eu desconfiei e tirei a máscara. A hora que eu tirei a máscara, ela falou, oi! Então, você vê, nós estamos desse jeito, vivendo num mundo onde a gente não está se vendo, a gente está se vendo atrás de uma máscara. E para ela, atrás da máscara, ela não estava me vendo. Então, a hora que eu tirei a máscara para ela, era eu, né? Então, você vê como o mundo deles é simples e a gente é fácil chegar, né? Então, o olhar social faz diferença na sua vida de família com uma criança autista, porque através desse atendimento psicossocial, você vai ter a defesa e a garantia dos direitos pelos quais você vai ter que lutar pelo seu filho também, né? Isso é verdade. Gláucia, vamos encerrar, mas eu vou convidar os pais
que coloquem suas dúvidas, coloquem as suas angústias, porque a Gláucia é uma profissional que realmente dá conta disso daí, né? Então, eu posso até fazer um quadro, Dicas da Gláucia, né? Dicas da Gláucia. Mas, assim, muita responsabilidade. É muita responsabilidade, mas são dicas, porque, assim, o conhecimento nos empodera, tá? Um conhecimento científico nos empodera. E tudo isso que a Gláucia falou, a ciência pode mostrar para cada um de nós, porque ela falou sobre o viés que o serviço social faz com relação ao acolhimento das mães. Nós sabemos que o acolhimento a partir do momento que nós acolhemos e que nós somos afetuosos, é um conhecimento científico. Sabemos que esse acolhimento que ela faz com relação à medicação, ela tem um aval médico para dizer o que ela pode orientar e o que ela não deve orientar. Tudo isso são informações importantes e eu agradeço muito, minha amiga, mas de coração. Você sabe que eu sou apaixonada por você e a gente vai ter mais outros encontros. E aí fica aí para você se despedir das pessoas. Eu agradeço muito a oportunidade, eu estou à disposição. Se vierem perguntas, vou tentar responder. Um abraço.